Oi pessoal, eu sou a professora Antônia de Língua Portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da redação do Enem. Lembrando que a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Se é um texto dissertativo argumentativo, você vai utilizar argumentos para defender uma tese, um ponto de vista que você tem em relação ao tema proposto. Ok? Então, esses argumentos você não vai colocar em qualquer lugar do texto, não. Somente nos parágrafos, no parágrafo ou nos parágrafos de desenvolvimento. Eu sempre aconselho meus alunos a utilizarem 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu acho que é o ideal, tá? Então, vamos lá. Alguns tipos de argumentos que você pode estar utilizando para defender a sua tese, tá? Então, vamos lá, o primeiro tipo. Então, você pode estar utilizando argumento por exemplificação, tá? Esse tipo de argumento deixa o seu ponto de vista mais compreensivo, né? E você vai utilizar termos como, por exemplo, cita o exemplo, mas tem que ser exemplos conhecidos, tá? Pela sociedade. Ou você vai dizer assim, a título de exemplificação, e cita o exemplo. Então, você vai colocar um exemplo que comprove a sua tese, ok? O segundo tipo de argumento é um argumento por comparação ou analogia. Esse tipo de argumento faz-se através de uma comparação implícita ou explícita. Então, você vai utilizar palavras ou expressões como igual, mais que, ou uma metáfora, né? Já que é uma comparação, uma analogia, implícita ou explícita. O terceiro tipo de argumento é o argumento por alusão histórica. Você vai citar um fato histórico, né? Que esteja conectado ao tema, à sua tese, ok? Então, um fato histórico que possa comprovar que a sua tese é verdadeira, o que você falou na sua tese é válido, é verdadeiro, existe sim, aquilo é comprovado, ok? Um outro tipo de argumento é o argumento por evidência. Você vai utilizar dados estatísticos que evidenciem que a sua tese, que o que você colocou lá na sua tese é verdade, tá? Ou informações de domínio público, tá? Então, esse argumento por evidência, você vai dizer, por exemplo, 50% da população brasileira é a favor do voto impresso, mais ou menos isso, tá? Lembrando que você pode utilizar mais de um argumento na sua redação, ok? Então, vamos lá. 5. Argumento de autoridade. Uma citação de uma autoridade, uma frase que uma pessoa, um especialista renomado falou. Você pode colocar como argumento para defender a sua tese, ok? Por exemplo, se na sua tese, desculpa aí, gente, é porque deu um problema aqui. Se o tema lá pedido, proposto pelo Enem, é, por exemplo, a educação, você pode citar uma frase de Paulo Freire, que é um especialista, né, da educação renomado. Vamos ver um outro exemplo de argumento. Argumento por enumeração. Então, inicia-se o parágrafo com uma frase ou um período de caráter geral, que será explicado com detalhes, né? Ou seja, uma lista de fatos que ratifique, que confirme a sua tese, tá? Então, lembrando que esse tipo de argumento por enumeração, ele tem que dar uma ideia de continuidade dentro dos parágrafos de desenvolvimento. Por exemplo, se você colocou no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você iniciou em primeiro lugar, né? No segundo parágrafo, você inicia em segundo lugar. Então, tem que ter uma ideia de continuidade, ok? Então, vamos lá para um outro tipo de argumento. Através de um fato, você vai citar um fato, né, bem conhecido,
para defender a sua tese, né? Que sirva para fundamentar a sua tese. Mais um exemplo de argumento é através de análise dos elementos, né, que formam a sua tese. Vamos supor, você dividiu a sua tese em duas partes, em duas ideias. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você defende a primeira ideia. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você defende a segunda ideia. Ok? Então, você dividiu a sua tese em duas partes. Em cada parágrafo de desenvolvimento, você vai defender uma ideia. Ok? Então, bons estudos, espero ter ajudado, tá? Você possa fazer uma ótima redação e tirar uma nota 1000, ok? Então, até mais. Tchau.